Acho que agora vai parar de espirro. Ai, ai, uma leve crise de espirro de novo antes de gravar. Então hoje vamos falar de Black Rabbit, né? Não sei se eles traduziram ali, mas enfim, acho que não. E é uma minissérie, então, da Netflix. Aliás, eu tava percebendo, né? Eu tava pensando aqui. Tô fazendo propaganda de graça pela Netflix. E já uns quantos já. Quantas produções da Netflix que eu já divulguei aqui, né? Sem querer, então, enfim, bobagem, né? Não vou me pagar. Tá? Aí eu separei, assim, coisas que eu gostei. Coisas que eu gostei não, Não fiz, assim, coisas que eu gostei ou que eu não gostei. Eu vou falar sobre alguns tópicos. Eu defini alguns tópicos. E aí, pra variar, eu ia escrever só algumas coisinhas básicas e deu algumas páginas aqui. Então, vamos ver como é que vai sair, tá? Espero que não seja longo. E só pra lembrar o óbvio também, isso aqui não é IA, não tem edição, ou, né, ou não tem quase nenhuma edição. Tem uma correção de luz, às vezes, mas é isso aí, né? O formatei esse, não é inteligência artificial, tem uma pessoa aqui de verdade, e o áudio de verdade, como é que é? Não é aquele negócio que eles usam agora, o roteiro não é chat GPT, né? Então, é bem... Não sei se raiz, né, é um termo que tá na moda, né, mas é isso aqui, tá? Tem uma pessoa real que faz no máximo ali uma correção da luz. O áudio, vocês estão vendo que não, não tem muito o que fazer, mas é isso, né? Então, e também é aquela coisa, né, mais pra mim, assim, tipo, quem for ver e gostar, ótimo, mas se não é uma coisa que eu talvez um dia eu queira ver, assim, no futuro, coisas que eu falei e que eu gostei, enfim, sei lá. Muita pra variar me explicando. Então vamos lá. A primeira coisa que eu botei, o tópico que eu botei aqui é a trilha, né? Que eu botei aqui, que eu vou ficar lendo, tá? Também isso. Não tem TP. Não tem TP, não tem editor, não tem como é que é uma pessoa de apoio ali, né? E então assim, de modo geral eu gostei, né? Tem umas músicas que eu não conhecia ou não lembrava, assim, mas a maioria é boa, né? Ou, então botei aqui que ou combina com o momento escolhido, né? Pra usá-la. Tem pelo menos umas duas, eu não consigo lembrar da outra, mas tem pelo menos umas duas que eu gosto mais, que eu curti essa versão que botaram, mas é que eu prefiro a versão original, digamos assim, né? Por exemplo, aqui eu botei a da Manhattan, né? Tem uma música Manhattan, que ali na série é cantada pela Dinah, não sei se é assim que se pronuncia, Dinah Washington. Até já ouvi algumas outras músicas dela. Mas eu adoro ela Fitzgerald, então pra mim, né, se tiver colocar qualquer pessoa que cante uma música que a ela já cantou, eu vou escolher, acho que 99,9% das vezes eu vou escolher a ela, né, ela Fitzgerald, então é isso. Aí o outro tópico eu botei, primeiro eu tinha colocado atuações, mas depois eu preferi, assim, botar personagens atores, né, de pros atores, assim. E aí eu coloquei que eu botei, eu coloquei aqui que eu demorei então pra me conectar com o Jake do Jude Law, que é o personagem do Jude Law, né? Eu fiquei um pouco perdida assim no início, até porque começa diferente. É aquela história, né? De não. Logo no começo tu não tá muito prestando atenção, o celular, né? Cada vez mais, por mais que eu tente me policiar, não pensa porque eu falei aqui em outras vezes que eu condeno isso, não quer dizer que eu também não faça, né? Então. Ontem mesmo eu estava assistindo um documentário que provavelmente eu vou trazer aqui pro canal também. Tô pensando como vou estruturar ele. Não sei se eu vou trazer, mas eu acho que eu tenho vontade de trazer também, né? Que assim, tipo, em vários momentos eu falei, cara, larga o celular, sabe? E, enfim, não é sobre isso, né? Mas é um mal que tá fazendo, assim, E não deixa de ser também um convite, mais um convite à reflexão de como a nossa maneira de assistir as coisas, de curtir as coisas, tá diferente, né? E não é porque eu digo ou já disse aqui na vida real, na vida lá fora, que eu condeno isso, não é num lugar de, eu não faço isso, não. A gente
Também sou culpada disso, né? De ficar mexendo no celular e tal. Enfim. Então, me desconectei no início. Aliás, demorei pra me conectar no início com ele. E também, assim, porque eu dei play meio que sem saber mais ou menos o que era, sabe, a história. Não tinha, assim, muita ideia, né, do que esperar. Então, no começo a gente tava um pouco perdido, né? E aí eu demorei um pouco pra me conectar com ele. Mas, assim, conforme a história foi desenrolando, ou vai se desenrolando, né? Eu fui entendendo o que estava acontecendo com ele, tanto com ele quanto as outras pessoas envolvidas nessa história, né? E foi muito legal, assim. O Jude Law tem um motivo para ele ser da maneira como ele é ali, né? Interpretando. No começo também eu fiquei assim, mas ele tá muito. Parece muito fechado, mas aí. Daí, com o tempo, a gente vai entendendo que a ideia era essa mesmo, né? Uma coisa que eu não coloquei aqui, mas eu acho assim interessante falar. Acho que do elenco aqui foi o que eu mais. Não porque eu ame ele, ó. Eu acho ele um bom ator e tal, mas não sou mega assim fã, né? Já fui bem mais de acompanhar mais os trabalhos dele. Mas enfim, de todos os atores aqui, o que eu mais acompanhei o trabalho foi o Jude Law, né? E eu sei que ele é britânico, tem um sotaque. E foi legal, assim, interessante. Eu até nem sei se as pessoas meio que. Talvez quem é americano ou quem é britânico meio que deve ter isso. Deve ter coisa sobre isso. Eu não sei se eles meio que ficam julgando, né, o sotaque. Olha só, ele não tá conseguindo e tal, não sei o quê. Mas eu acho tão digno, sabe? Eu nunca... Agora que eu, tipo, nesse trabalho aqui, que eu prestei mais atenção, eu falei, pior, né? Ele tá falando assim, mas ele não é o natural dele. E eu achei fantástico. Pode ser, provavelmente alguém detonou, alguém não concorde, acho que fique forçado, fique diferente, mas eu achei legal e foi bacana observar isso, né? Porque eu já vi outros trabalhos dele, tanto falando mais assim, americano possível, né? Dentro das possibilidades, mas eu não vejo assim, sabe? Nos detalhes, assim, pra mim não passa, né? Talvez alguém que. Isso que uma parada que eu gosto, mas assim, talvez quem de fato seja, pode julgar ele e tal. Com respeito a isso aí. Mas só também outra bobagem, é só uma coisa que eu observei, que eu adoro, que é minha praia, né? E quem já me conhece aí fora, ou quem já viu os canal, sabe que eu adoro pronúncia, adoro sotaques diferentes. Minha praia é isso, né? E, enfim. Tá? E aí aqui, então o Jake eu gostei, demorei um pouco, né? Como eu falei. Já o Vince, que é o. Eu botei o nome dele aqui, mas calma, que eu vou chegar lá. o nome do ator, né? Mas calma que eu vou chegar lá. O Vince já foi diferente, né? Eu já fui, mesmo não sacando assim de cara a conexão dele com o resto dos personagens, porque ele parece um pouco meio separado no começo. Na hora, assim, eu já curti, né? E por que eu curti? Porque agora eu vou falar o nome dele, né? Porque eu adorei ver o Jason Bateman num papel diferente, né? Claro, assim, de novo, o que eu mais conhecia dos trabalhos era o Jude Law, que eu já vi mais filmes dele. O resto do elenco, assim, confesso que eu não conhecia muito, né? Ou não tinha visto nenhum trabalho deles. Mas o Jason também é um que eu sempre achei legal, mas eu não sou uma profunda conhecedora, né? E então pra mim foi uma pegada diferente. Aí, eu botei aqui que eu não sou uma profunda conhecedora dos trabalhos dele, né? E me envergonho um pouco. Aí também a parte que eu queria chegar é que eu vou querendo atropelar meu próprio roteiro. Mas me envergonho um pouco de admitir que eu abandonei Ozark, por exemplo. Então, por isso que eu pensei, quando eu falar o Jason, se eu falar o nome dele, alguém pode falar, mas como assim? Tu não viu o Ozark, né? Porque eu tenho certeza que ele arrasou. Eu até botei aqui, né? Então, eu abandonei Ozark há muitos anos, ou seja, eu imagino que o personagem dele nessa série do Ozark, né, tenha se transformado e não tenho dúvidas de que ele arrasou lá também. Mas enfim, né, nunca mais vi. Talvez um dia eu retome, mas eu botei aqui que eu acho pouco provável, né, que se eu não vi até hoje. Talvez o tempo por ele, assim, mas eu falei, tem tanta coisa pra assistir, eu falei, então, assim, eu me envergonho um pouco de dizer, porque eu sei, como eu falei aqui, né, fui me afobando, mas eu gosto muito dele
E não tenho dúvidas de que ele arrasou no papel e que deve ter tido uma transformação, né, desse personagem, que era um pouco mais, assim... Ele faz uns personagens um pouco, assim, meio iguais, né? Então, é isso que eu quero dizer, que foi um momento, foi a primeira vez que eu tive esse acesso ao Jason de uma maneira diferente, né? E que eu gostei. Então, por isso... mas tu não viu, né? Lá ele também acontece isso, provavelmente aconteça isso com ele, mas não tem. Então é aqui, eu gosto dele. Também não sei se cabe falar aqui, mas eu adoro, por exemplo, a irmã, não tem ligação, mas assim, adoro a irmã dele, né? Como eu falei, de Family Ties, ela participou. E ele é ótimo, é isso que eu tenho pra dizer, né? Os dois são ótimos. É isso, tá? E, então, que eu é numa pegada diferente, deixa eu ver o que mais. É pouco provável que eu assista, mas beleza. Aí então aqui ele tá maravilhoso, né? A construção, o desenvolvimento desse personagem é tão rica, assim, tão interessante, né? Conforme a história avança, a gente vai se apaixonando por ele, torcendo por ele, e por algumas vezes, assim, por vezes a gente vai também se irritando, né? Que a gente fica assim, pô, por que ele é tão merdeiro, como dizem hoje em dia, né? Por que ele tem que ser assim? Mas se irritando não num bom sentido, porque se irrita não é bom sentido, mas enfim, ele vai causando emoções na gente, né? Causou emoções em mim de tudo isso aí. Uma hora a gente se apaixona por ele, não se apaixona pela figura dele, mas assim, se apaixona por esse personagem, né? A gente fica encantado, assim, quer conhecer mais e também torcendo por ele, mesmo sabendo que ele tá fazendo merda, a gente acaba torcendo para que dê tudo certo, que ele fique bem, né? E, como eu disse, se irritando também algumas vezes, porque não, né? A gente acaba também, não é porque a gente gosta dele e que torce por ele que a gente não, às vezes não tem vontade, às vezes, de, né, dar uma sacudida nele. Enfim, eu achei riquíssimo, como eu falei, uma grata surpresa para mim. Eu sei que provavelmente no Ozark ele também tá maravilhoso e que eu acabei não vendo, mas é isso. O que importa é aqui, né? Falando sobre esse título aqui. E deixa eu ver. E também botei aqui, né? Que com o tempo a gente vai aprendendo, então, a compreender cada lado, né? Cada lado dos irmãos. Então, no fim, eu nem falei sobre o que é a série, pra variar. Mas esse Jake, do Jude Law, e o Vince, do Jason Bateman, são irmãos, né? E em determinado momento eles se reconectam, né? Eles estão afastados por XYZ, quem for ver vai entender. Até rimou. Mas eles se reencontram. E aí, dentro desse reencontro, a gente vai aprendendo, né? A entender o lado de cada um separado. E desses irmãos que são diferentes, aí daí eu falei, né? Pensei assim, não que precise ser igual, quem tem irmão ou já conviveu com alguns irmãos sabe que não tem nada a ver, né? Eu posso falar, por exemplo, que eu não tenho. Tenho irmãos e a gente. Quem vê de fora pode ver alguma semelhança física, algum jeito igual, mas são pessoas muitas vezes completamente diferentes, mesmo tendo vivido as mesmas coisas, ter tido os mesmos pais, por exemplo. Enfim, todo mundo já sabe. Tô falando óbvio aqui, né? Mas, então, não que eles precisem ser iguais, mas o fato deles serem bem diferentes, e a gente vai vendo essa interação entre eles, essa conexão que eles têm, essa ligação, né, de tão forte que é inevitável. Eles podiam não ter conexão nenhuma e não ter assim, ligação nenhuma, como acontece às vezes com alguns irmãos, né? E nesse caso eles têm, e a gente vai entendendo por quê, então a gente também vê cada lado. Isso que eu achei bacana, né? Essas coisas das relações humanas, relações familiares, isso é muito legal. E também entender cada lado, né? E não tem certo ou errado, tem visões diferentes e isso é muito rico, muito interessante, né? Muito legal. Tá? E aí também mas a gente vai aprendendo a amar isso. Daí também, dentro disso aí, né? A gente vai aprendendo a amar cada um
com as suas partes boas, suas partes ruins, e ao mesmo tempo a amar os dois juntos. Eu acabei atropelando as minhas próprias coisas que eu ia falar, né? Então a gente ama cada um por si só, entende, compreende as razões de cada um, e também os dois juntos, a partir do momento que eles começam a ficar mais juntos, né? E acabar convivendo e tal. A gente começa a gostar deles juntos também, aprende né? Enfim, é isso aí. E aí tem uma parte aqui que eu separei, não tá exatamente como no texto, né? Porque eu não lembro direito, mas era mais ou menos assim. Chega uma hora que eles estão... Tem dois personagens no diálogo, que eles falam assim, o Vince é um viciado, né? Que tem essa questão do... que eu também não trouxe, mas o Vince tem vários problemas. É um merdeiro, eu já tinha dado spoiler, eu já tinha falado que ele era, né? Ele tem vários problemas e um deles é que ele é, né, viciado e tal. E aí tem um diálogo que é mais ou menos assim, não sei se eu escrevi... Provavelmente eu não escrevi exatamente como tava no filme, mas na série, mas é isso aí. Que um diz assim, o Vince é um viciado, não tem jeito. Aí a outra pessoa diz, outro cara, fala assim, o Jake também. Daí a pessoa que falou isso do viciado, ela fala assim, e qual é o vício dele? Porque ela até então não sabia, né? Tipo, como quem diz assim, qual é o vício do Jake, então? Aí o cara fala assim, o vício do Jake é o irmão dele. Ou seja, né? Claro que tá na minissérie, tá bem melhor do que eu falei, né? Mas eu achei bacana isso aí. E porque esse diálogo, eu botei assim, né? Que esse diálogo exemplifica bem a trama e o final da série que a gente conhece. A gente conhece e entende porque termina da maneira que terminou, né? O fato deles serem... O Jake ter esse sentido de ser viciado no Vince, ou seja, ter essa coisa de proteção pelo Vince, ou essa adoração, enfim, não posso dizer o que rola, mas aí a gente conhece e entende porque termina da maneira como terminou, né? Que é a coisa de libertação e tal. Não quero abrir muito pra quem for ver não pegar muito spoiler, 17 minutos, vamos lá. Então, meu Deus, tem mais coisa pra falar. Anotei só uns tópicos, já bastante coisa. Então, o resto do elenco é bom também. Aí eu pensei assim, quando eu escrevi, tipo, o resto do elenco é bom, parece que assim, tá, foda-se. Não, eles são... Mas eles foram, assim, bem escolhidos, né? Não é só, tipo, bom e beleza, não. Eles foram bem escolhidos, tem um entrosamento excelente, assim, de modo geral. Então, não é só bom, assim, meio que, o elenco deu. Não, eu gostei realmente deles. Mas é isso, não é, assim, formidável, sei lá. É um elenco bom, que tem entrosamento excelente, já até melhorei um pouquinho. Botei uma coisa um pouco maior. Porque realmente eles são bons, assim, não tem um destaque, né? O destaque que eu acho que tem que estar mesmo o holofote no Vince e no Jake, né? Do Joe e do Jason. Mas o destaque eu vou trazer agora, logo em seguida, né? Que é o Troy Kotsur. Não sei se provavelmente não tô falando sobre o nome dele corretamente, né? Até depois eu quero ver como é que se pronuncia. Não sei que origem que é esse Kotsur aqui. Mas o Troy, como o Joe Mancuso, né? Rouba a cena, assim. Pra quem não sabe, eu vou me alongar e vou atropelar meu próprio roteiro. Mas pra quem não sabe, ele é surdo, né? Não sei se tem algum outro termo, mas... Enfim. Ele não fala, né? E aí eu vou ter que... Que vilão interessante, né? Aí sempre se fala que atuar não é só o que se diz, não está no texto muitas vezes, mas sim na expressão corporal, no olhar. E o Troy mostra todo o seu talento, né? Justamente assim. Eu acho que botei exatamente isso, né? Ele arrasa, assim, toda a cena que ele aparece. Mas eu destaco, assim, uma cena que eu adorei. Tem várias que ele aparece que são ótimas, mas, assim, tem uma que ele aparece que ele dá um esporro no filho dele em determinado momento, né? E toda essa forma dele se impor como pai, como figura,
né? Assim, tipo, ele é o chefão da coisa ali. Também não quero entrar muito, né, pra quem for ver. Mas ele é o chefão, ele é o, né, o vilão e tal. E a forma como ele dá um esporro nesse filho, assim, sem pronunciar uma palavra, né? Põe o filho no lugar dele, sem falar nenhuma palavra, né? Só ali, enfim, gesticulando e tal. Sem gritar, né? Porque eu fiquei pensando assim... Chega até a ser um pouco cômica, chegou até a ser um pouco cômica a cena, porque eu fiquei lembrando assim, é como se a gente estivesse vendo... Sabe quando a gente é criança e vê um amigo nosso sendo assim, sendo tomando esporro, assim, sendo xingado pelo pai porque fez alguma coisa, com razão, né? O pai vai lá ou a mãe xinga a criança e a gente fica meio assim, achando engraçado, mas não debochando, mas achando engraçado aquela cena, tipo assim, como se ele merecesse ouvir aquilo. Ele precisasse ouvir aquilo, né? E... Só que daí tem berro, tem, né? Tem a fala e, por que tu fez isso? E nananana, xingando. E é isso que eu senti vendo essa cena, né? Dele. O guri ali, mesmo, né, não podendo falar, falando pro pai dele em sinais, assim, usando os sinais, que são diferentes também, né? Enfim, outro assunto. Mas usando os sinais e tal, com o pai dele tentando se justificar, e mesmo assim, como às vezes não é o grito, né? Aí vou entrar em outras coisas, né? Filosofar sobre educação, blá, 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 enfim, não vem ao caso. Mas eu achei muito legal isso, de tipo, como ele só no olhar, ou só né? E como tu pode colocar respeito sem... tu entender a hierarquia, né? E enfim, várias coisas, mas achei legal, tá? várias questões. E deixa eu ver o que mais... a forma como ele impõe respeito, põe o filho no lugar dele, mesmo sem pronunciar uma palavra, sem gritar, é fantástica. Daí dei esse exemplo aí, meio tosco, mas é isso. E só pra finalizar sobre esse ator, assim, ainda não vi, tá mofando lá na minha lista de filmes, né, pra assistir, assim, o Coda, não sei o que do coração, né, tem um subtítulo lá, A Voz do Coração, uma coisa assim, e que foi super aclamado, se não me engano ganhou o Oscar, acho que ele ganhou o Oscar também, esse ator, ou foi nomeado, não lembro, e eu sei que foi bem aclamado o filme, e ganhou o melhor filme. É por aí, foi um filme, 2019, né, 2020, sei lá. Assim, não tenho... Então foi super aclamado esse filme, ganhou algumas coisas, né, ganhou alguns prêmios. E não tenho dúvidas de que ele de que é um baita filme, né, uma baita história, e de que ele dá um show de atuação lá também, o Troy, né, dá um show de atuação lá também. Porém, eu não vi até hoje, porque eu assisti ao Família Bélier, né, que é a versão original, talvez, ou a primeira versão, né, que é a mesma história, tá? Claro que devem ter mudado alguma coisa e tal, mas é a versão hollywoodiana, vamos dizer assim, eu não vi ainda, né? Eu vi a primeira, porque era na época da faculdade, uma cadeira de Libras, né? Numa das cadeiras de Libras. E aí foi muito legal fazer um trabalho sobre esse filme, sobre essa história, né? Dessas pessoas. E mais especial ainda ter tido essa cadeira, né? Que foi fantástica na faculdade. Aí eu acabei misturando os assuntos. Né? Mas... e vou trazer outras coisas também aqui, tá? Que eu também era das minhas favoritas na cadeira. Eu tô misturando os assuntos, tá? E aproveitando então que eu já misturei, né? Os assuntos eu vou deixar na descrição aqui, eu vou tentar achar uma delas. Acho que tem mais de uma gravação sobre isso. Mas é um discurso assim que eu acho mais emocionante no Oscar, tá? Do Oscar. E é sem dúvida também um dos meus favoritos. Eu já fui essa pessoa. Até os últimos anos eu não fiz mais isso, mas uma época assim eu ficava, eu vou assistir os discursos dos meus atores, dos atores que eu mais gosto, ou de alguns atores, né? E aí eu lembro que numa dessas pesquisas assim de assistir aos discursos, eu me deparei com uma que também é maravilhosa, né? Um discurso da Louise Fletcher, quando ela pelo Um Estranho no Ninho, que é um filme que eu também
pretendo trazer aqui com muito carinho, muito respeito. E vou trazer um dia, vou rever esse filme, que faz muito tempo que eu vi. Mas eu já tinha falado aqui em algum momento que eu quero muito rever, eu considero um dos meus filmes favoritos. Eu já tô misturando outros assuntos também. Mas quero muito trazer e... Cara, vai sair, esse vídeo vai sair. Os outros que eu prometi também vão sair, mas esse também vai sair. Tá? E... que eu tava falando mesmo? Ah, tá, isso da Louise Fletcher, não vou colocar aqui. Que é lindo, assim, como eu disse, é um dos meus discursos do Oscar, né, de acceptance speech, né, favoritos, assim, e daí já vem envolvido com né, o Troy, o Cody, já é outro assunto, mas é isso. Então, ó, quase meia hora, misturei os assuntos, mas é isso, eu recomendo essa série, não sei se alguém entendeu alguma coisa, e por vários motivos, né, essa série é boa, não quis entrar muito na história também para não dar spoiler, acabar falando mais, e é isso. Espero que assistam e também, como eu disse, eu vou deixar esse vídeo aí, porque é emocionante. Toda vez que eu vejo, é foda, assim. É bem simples, mas é muito emocionante, tá bom? Bye!